uma loja na rua, na internet, com, sei lá, 3 mil reais, e um programa, como eu estava comentando, às vezes você usa um FreeCAD, que é um programa de graça, ou você usa um SketchUp, ou você usa um Revit, que não é o custo de uma estação gráfica da década de 80, mesmo sendo caro para muita gente, mas ainda assim é barato comparativamente a quanto custava um programa na década de 90, né? Então, o custo dessa implementação baixou muito. Então agora podemos. E aí o capital vai falando mais alto. Bom, então se agora vocês, projetistas, a barreira financeira de aquisição desses bens não é mais um problema, agora o que isso está falando. A mensagem que nos é passada é assim: aprendam, porque agora nós vamos exigir isso em contrato. Porque antes vocês tinham uma desculpa. Poderíamos, né, se vocês soubessem que essas tecnologias existiam, vocês tinham uma desculpa. Isto tudo é muito caro. Eu não vou comprar. Né? Um projetista na década de 80 falaria: eu não vou comprar um computador, vocês estão ficando muito loucos. Eu não vou comprar um software, vocês estão muito loucos. Agora não dá mais. Então a indústria da construção civil, né, os bancos, as seguradoras, corporadoras agora sabem que a barreira tecnológica não é mais um problema e que a barreira do investimento para o projetista não é mais um problema. Do ponto de vista numérico, não do ponto de vista cultural. Então esse é o choque. É barato? É barato. Mas é caro, porque qualquer real que você não sabe para que serve é caro. Então esse aqui é o problema. Então é essa questão que inclusive a gente pretende de forma histórica abordar no curso. Porque não adianta nada. E é por isso que as implementações dão errado. Porque a indústria vê esse tipo de novidade e fala assim, bom gente, os computadores estão baratos, o programa está barato, o treinamento é barato. Faz aí. Do que na década de 90, sai, ué. Então, poderia até sair. Alguma contratação? Poderia sair, mas na verdade o valor da contratação não vai alterar muito. Mas a qualidade da entrega altera para o mesmo valor, supostamente. Não é? O que acontece é que o contratante, como a gente estava falando na outra oportunidade, o contratante ele está vendo muito uma letra fria. Falou, gente, ó, onde aplicaram não sei quantos % a mais. Fica vendo essas coisas. Esquece que existe uma questão da apropriação cultural, existe a questão da pessoa entender o porquê, por que ela tem que, como você me perguntou, por que eu tenho que aprender isso? Não é? Por que raio eu tenho que fazer isso aí? Então eu tenho que fazer isso por causa disso. Eu tenho que fazer isso porque agora é possível. Porque sempre foi né, o desperdício nas obras, o tempo de retrabalho em projetos sempre foi um desafio. Sabia-se que o desafio, desde a década de 70, você tem papers, que a gente mostra no curso de História do BIM, você tem artigos, você tem trabalhos publicados em que se comenta que a tecnologia é que vai reduzir o desperdício e o retrabalho no setor de projetos. Desde 75, 79, N trabalhos. Diversos pesquisadores. O que não havia era tecnologia a preço acessível. Primeiro não havia tecnologia nenhuma, depois não havia tecnologia a preço acessível. Agora, como você vai contar isso em um curso de Revit? Como você vai contar isso em um curso de ArchiCAD? Como você vai contar isso em um curso de SketchUp de Vectorworks? Não tem espaço para você contar isso em um curso de ferramenta de software. Também não dá tempo de contar isso naquele curso de coordenação e compatibilização de projetos. Solução, tem que fazer um curso disso. Aí foi quando eu tive a ideia de fazer o curso disso aí. Por quê?
como a gente sempre trabalhou com diversas plataformas que concorrem, sempre foi um problema, na verdade para mim é uma diversão, mas um problema explicar para as pessoas por que a gente faz essas coisas que a gente faz. Mas por que você fica dando aula de um monte de programa que escolhe um e vai? Não. Eu estou aqui para atender o projetista. Programas são feitos por pessoas, por equipes de técnicos, com arquitetos, com engenheiros. Programas são criações, né, os softwares que a gente usa são criações dos seres humanos, que têm as suas ideologias, têm as suas manias, têm o seu modo de viver. Os programas software são criados por gente que mora em determinado lugar, e esses programas foram criados em determinada época, em determinado contexto político. E isso aparece na interface do software. Parece estranho, mas aparece. E a gente conta no curso. E é muito estranho. Então, é muito estranho, é muito legal. Mas na medida em que eu precisei estudar com o pessoal da escola esses programas para escrever os livros, que a gente escreveu o livro do Vector, o livro do ArchiCAD, o livro do SketchUp, o livro não sei o quê, do Revit. Então, a gente precisou estudar os programas para poder escrever sobre. Então, quer dizer, você começa aqui na escola, você começa, e os meninos escutam isso o dia inteiro e também acabam contando para os alunos que um programa foi feito assim, porque o cara pensava assim, porque ele estudou com outro cara que era amigo do outro, que fez o outro programa, que não sei o quê. Então, por isso a ferramenta de um faz isso e o outro faz a ferramenta faz aquilo. Aí você começa a entender essas relações, isso te ajuda, inclusive, a escolher o programa que você quer usar para trabalhar. Eu acho muito estranho os projetistas de arquitetura, de engenharia, terem o distanciamento que tem com as ferramentas que usam todo dia. Sabe, você... Eu acho estranho, tem gente que acha super normal, mas você não estuda a história da arte, a história do não sei o quê, para você poder fazer um projeto, você não estuda a história da tecnologia, você não estuda como é que a caneta foi produzida, o lápis e a lapiseira, né? Se você é um bom profissional, tipos de papel você não estuda, que papel que era bom, que absorve mais tinta, que papel que é bom para usar com lapiseira, que papel que é bom para usar com caneta nanquim. Por que você não vai estudar a história da tecnologia aplicada a projeto? Eu não vejo motivo para não. Senão você está vendido. Então, a descrição curta do curso da História do Bem é assim: aprenda para você não ficar vendido. Para você poder fazer boas escolhas na hora de você escolher o programa para você projetar, para você fazer coordenação, para você poder fazer uma simulação 4D, porque esses programas são criados por pessoas como nós. Não é? Então, nada mais interessante, né? Já que você vai casar com um programa desse, do ponto de vista do projetista específico, você vai ter que escolher um programa para você casar. Você não vai dar uma olhada nos outros programas? É assim que você faz na vida? É, boa sim. Antes de você casar, ué. Depois você casou, você casou. Até porque é super difícil. Como é que, uma vez que você comprou um programa, adotou no seu escritório, a barreira para você mudar é muito mais difícil, correto? Que é como no mundo real, aí nos outras questões aí que nós temos no dia a dia. Mas, no momento que você está aí solteiro no mundo, escolhendo um programa para chamar de seu, né? Nesse momento, 9 da noite, né? Então, o que você precisa fazer? Você tem que dar uma olhada. Você tem que ver o que tem. E como é que você vai casar com um programa desse aqui sem saber a história desse programa? É assim que você vai fazer quando você estiver ali solteiro prospectando? Você tem que saber de onde vem aquela pessoa. Como é que é? O que ela gosta de fazer, o que ela não gosta de fazer, onde que ela vai, onde que ela não vai, se as afinidades, você tem afinidade com aquilo. Porque existe essa questão de afinidade e de entender o processo histórico que deu a condição daquele programa que você vai usar ser daquele jeito. Claro que é muito esquisito isso. Pô, coisa estranha. O mundo é assim. Então, do ponto de vista do projeto,
software de projeto, que é mais o foco desse treinamento, essa é a ideia. Né? Melhorar a capacidade que as pessoas têm de entender por que os programas que nós usamos são feitos do jeito como eles são feitos. Qual é a história que existe por trás do desenvolvimento desses softwares? Quem são essas pessoas? Onde elas estudaram? Com que elas trabalhavam? O que elas estavam fazendo? Quem financiou as pesquisas? Qual a relação entre um programa e outro? Quais são as patentes? Onde estão? Enfim, esse tipo de informação. Por que a interface de tal jeito? Porque, né, isso culmina em porque um programa tem um jeito de trabalhar e outro jeito de trabalhar. E aí você, melhor informado, supostamente pode também fazer a tua escolha. Tá? Então esse curso é um curso absolutamente teórico mesmo. Esse aqui, em alguns momentos, a gente abre um programa ou outro, mas ele é absolutamente teórico. Tá? Então essa aqui é a página do curso. Quem deve fazer o curso está aqui também. Né? Eu fiz um resumo aqui. Propósito do curso da Escola BIM: apresentar uma visão panorâmica da evolução das tecnologias, ferramentas digitais, processos de trabalho relacionados ao desenvolvimento de projetos de arquitetura em CAD, depois em BIM, desde a década de 50 até os dias atuais. Tá? O curso conta com parte expositiva, tradicional. Os participantes também serão estimulados a experimentar diversos softwares. Assim, bem experimentado, tipo abrir, olhar, fazer um orbit, ver um modelinho, fechar. É bem arranhando a superfície mesmo. Olhar a interface e tal, uma coisa bem light. A partir de olhar histórico sobre interfaces, ferramentas, possibilidades construtivas, entre outros aspectos. Tá? Não é um curso de ferramenta. Fim do curso, espera-se que o aluno tenha adquirido novos conhecimentos, fazem melhorar seu entendimento acerca da evolução dos processos de trabalho baseados em BIM, dentro do contexto da história da tecnologia aplicada ao projeto por computador. Então, é um curso para você entender, gerar a identidade, aumentar a identidade que você tem com essas ferramentas, entender que, assim como em qualquer outro ramo do conhecimento, da produção, da produção de bens, ou produção de material que o ser humano pode utilizar para trabalhar, isso aqui também tem uma história. Né, se você é um cara que trabalha com carros, você precisa saber a história dos carros, a história dos automóveis, a história da mecânica, se você vai trabalhar com isso de forma profissional. Então, né, se você é um cara que vai trabalhar com turismo, você precisa saber a história, enfim, e assim vai. Eu acho muito pertinente isso daí. Bom, esse é o conteúdo do curso. Eu estou fazendo agora a primeira turma. Amanhã tem a terceira aula, inclusive, amanhã à tarde. Está muito legal, eu estou me divertindo, espero que os alunos também estejam. Então, essas são os temas, as temáticas aí abordadas. Por que estudar a história do BIM, de qual BIM nós estamos falando, porque o significado do acrônimo muda da década de 70 para cá, o que as pessoas atribuem a esse acrônimo muda ao longo do tempo, ou muda ou ganha múltiplos significados, mas enfim, a gente vai visitando vários artigos, vários papers, vários trabalhos, e a gente vai apontando isso. Depois a gente faz uma retrospectiva mais pontual e conectada com as tecnologias mesmo, do Pronto, que é uma linguagem, do Sketchpad, até os sistemas da década de 70, do Intergraph, dos sistemas da GE, da GM e tudo mais. Depois, na década de 80, quando aparece o microcomputador, quando aparece a Autodesk, não é? Quando aparece o ArchiCAD. Depois a gente fala de quando, na década de 90, também o barateamento das tecnologias fazem com que apareçam outros softwares. Então aparece o SketchUp, aparece isso mais em 2000, aparece o Revit em 2000, os softwares, aparece o Rhino, os softwares vão começam a aparecer softwares para a checagem de regras, começam a aparecer softwares para planejamento,
para orçamento. Isso não existia na década de 80, isso é novidade da década de 90. Né? Depois a gente fala da evolução das interfaces de software de projeto, questão da usabilidade da interface versus as patentes. Depois a gente tem uma outra discussão sobre a influência dos fatores econômicos, sociais, geopolíticos no desenvolvimento das ferramentas, que isso também acontece. Né? Algumas ferramentas de softwares, ou dentro do software, ou o próprio software em si, o surgimento dele, ou o surgimento de ferramentas dentro dos programas, tem a ver com diversos fatores que a gente cita, a gente cita casos, para vocês poderem ter uma perspectiva, esse entendimento. Né? Por que tal software faz isso e outro não faz? Por que isso aqui faz aqui, isso aqui não faz aqui? A gente explica alguns casos, mas, né? Aí a gente tem um capítulo do curso que é sobre a história nesse caso a história do IFC, que é a interoperabilidade, perspectiva histórica do impacto do uso das ferramentas no ambiente construído, quer dizer, que é um resuminho, só um pedaço também, daria para fazer um curso de 20 horas só disso aqui, 30 horas só desse item, na verdade, né? Que é a perspectiva histórica do impacto do uso das ferramentas no ambiente construído, quer dizer, como as ferramentas digitais possibilitam o surgimento de construções como a gente vê hoje. Né? Um dos exemplos é o Frank Gehry, como é que aquelas coisas ficam em pé. Né? O Peter Eisman, o Frank Gehry, Zaha Hadid, como é que isso surge? Por que isso permite construir aquilo? Enfim, panorama histórico das evoluções das tecnologias digitais para o projeto em BIM no Brasil. Também. Então, para finalizar. Então, é interessante, a ideia é que seja interessante, para que no final do curso a pessoa consiga ter mais informação. Tem um monte de artigos que eu vou recolhendo que dão suporte a essas discussões, que a pessoa vai poder ler, ela vai ficar lendo quando quiser. Né? Isso aqui não é uma matéria de faculdade, isso aqui eu tirei daqui, isso aqui eu tirei daqui, isso aqui eu tirei daqui. A pessoa vai se divertir. É isso. Né? E vai ter mais subsídios para entender como as coisas realmente são, como as coisas realmente funcionam. Ou mais claramente, né, realmente funciona, não é muita pretensão, mas mais claramente como as coisas funcionam. Não é? É um curso que tem, eu fiz ele para ser quatro aulas de 4 horas, mas essa formatação agora eu estou fazendo 5 aulas de 3 horas, com essa turma eu vou fazer com 16 horas, que era o combinado. Eu já estou achando que eu vou precisar de 18 horas, mas enfim, por enquanto estou trabalhando com 15 horas ou 16 horas, mas talvez eu chegue a 18 horas por enquanto, com 4 horas de plantão de dúvidas, porque essa é a primeira turma que eu estou dando. Tá? Aulas de 3 horas por dia e tal. Também 4 horas ia ser muito longo mesmo, acho que 3 horas por dia tá bom. E porque é muita discussão, a gente fala pra caramba, mas é muito legal. Mesma coisa, então vou deixar os mesmos slides para todo mundo ver, não vou repetir. Tá tudo aqui, fica no slide para quem for baixar. Né? Todas as mesmas questões, os livros, os produtos, tudo mais. Então, essa que é a ideia do curso da história do BIM, que é uma coisa que não está aqui, mas que é interessante, que eu coloquei, é que a ideia do treinamento é que quem deve fazer esse curso, né, a gente acha estudantes e profissionais que querem se aprofundar nesse universo, instrutores de cursos de software BIM, a gente acha importante, pessoa que dá aula, o cara dá aula de SketchUp, o cara dá aula de Revit, é legal, e a gente dá treinamento online, quer dizer, o cara pode dar aula, em Natal, o cara dá aula em Porto Alegre, o cara pode fazer um treinamento. Professores de pós-graduação e que conhecem ou não de graduação, querem conhecer o BIM, o cara dá aula de projeto na faculdade de arquitetura, ele não conhece nada de computação, nada. É legal ele fazer. Puxa, eu não conheço nada, eu tenho curiosidade de computação, não conheço nada, mas eu gosto de história. Pô, legal. Eu acho que vai ser interessante. Profissionais que fazem implementação de softwares, processos BIM sentem necessidade de mais bagagem, gestores, diretores, donos de empresa, tomadores de decisão. Né? É isso. Então, é para isso que serve esse curso.
A ideia é atender a esse tipo de público, né? A gente imagina que esse público exista, né? Porque esse curso é uma necessidade até mesmo da equipe interna aqui da escola. Começou com algumas das questões aqui começaram a ser abordadas quando eu ia explicar para a equipe interna da escola por que dar aula de um programa, por que não dar aula de outro programa, porque no ArchiCAD a coisa funciona de um jeito, no Revit funciona de outro. Então aí ia buscar porque o programador fez isso, porque ele conheceu não sei o quê. Aí o pessoal começou a me provocar, por que você não faz um curso disso aí? Toda vez que você vai explicar uma ferramenta em um programa, você fala que em 1985 o cara fez uma coisa. Eu falei, acho que está na hora de fazer um curso de história do BIM. Porque existe mesmo. Por que o Revit tem família e o ArchiCAD não tem? Explicação histórica. Por que o Vectorworks tem modelagem híbrida e o SketchUp tem... Porque as razões são históricas. São tecnológicas com fundamento histórico. Quer dizer, com fundamento que você encontra na história, né? Não fundamento histórico, mas você encontra os fundamentos na história. Você vai encontrar, você pesquisa a história dos softwares e você vai encontrar o fundamento lá. Você não vai encontrar o fundamento no help. E você não vai encontrar o fundamento perguntando para o consultor da empresa. Muitas vezes o consultor da empresa nem sabe. Você vai encontrar isso lá na origem. E aí, muitas das explicações para os meus professores aqui, que queriam explicar para os alunos, eu só consegui entender estudando a história dos programas. É muito estranho, né? Mas é divertido.